Ô, meu pastor, explica um pouquinho, fala um pouquinho do livro de Isaías no capítulo 27. Eu li e não entendi nada. Várias pessoas têm perguntado, têm falado, têm mandado mensagem. Vamos meditar um pouquinho, com muito carinho, de uma maneira bem simples, no capítulo 27 do livro de Isaías. A graça e a paz do Senhor para você que está aí. Se você está chegando agora e gosta de meditar na palavra, de uma maneira simples, tranquila, singela, pedindo a Deus que Deus nos dê entendimento. O capítulo 27 de Isaías, ele fecha, ele conclui o chamado Apocalipse de Isaías, que começa lá no capítulo 24. Se você começa a ler já do capítulo 27, talvez você tenha alguma dificuldade maior do que se você começar no 24, né? E qual é o tema principal? O tema principal é castigo e salvação. O profeta declara que Deus virá para castigar os moradores da terra, mas que ele, Deus, não está irado com a sua plantação de uvas, com a sua vinha. Mas aí que eu não entendi nada. Pastor, não está irado com a sua vinha, com a sua plantação de uvas? É que a plantação de uvas aqui é uma linguagem figurada. Está falando de quem? Está falando do seu povo, do povo escolhido de Deus. Na visão de hoje, o povo salvo, a igreja verdadeira, os que escolheram servir a Deus. Ele castigou o seu povo, mas os pecados do seu povo serão perdoados. É uma promessa que está aqui no capítulo 27 do livro de Isaías. E os israelitas voltarão para a sua terra. Qualquer israelita, qualquer hebreu, qualquer judeu que estava no tempo de Isaías, longe de Jerusalém, longe de Israel, o maior desejo dele era voltar. Então, um desejo de felicidade, uma vontade. E nós que estamos nesse exato momento, nessa grande guerra contra esse mundo que jaz no maligno, nós ansiamos, nós que servimos a Deus, ansiamos o quê? Com a volta de Jesus e com a nossa morada na terra da nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Amém? Para que a gente possa meditar um pouquinho melhor, ao invés de eu começar no capítulo 27, eu vou pegar os 3 últimos versículos do capítulo 26 para a gente pegar o gancho. Beleza? Vamos lá então? Capítulo 26, versículos 19, 20 e 21. Isso, pega a sua Bíblia aí. E tem também aqui na tela, né? Versículo 19 do capítulo 26, preste atenção. Os mortos do nosso povo, que povo? O povo de Deus, voltarão a viver. Os seus corpos ressuscitarão. Você lembra do quê? Você lembra de ressuscitar. Quem? Jesus ressuscitou e ele promete que aqueles que morrerem nele, os salvos, os que morrerem em Cristo, ressuscitarão no último dia, não é assim? Na volta de Jesus. Então, perceba que Isaías, ele dá uma olhada bem lá à frente. Ele até parece que fala do Apocalipse antes do livro do Apocalipse de João ser escrito, né? Porque Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria. Já pensou? Uma pessoa que está morta, ele ressuscita e ele diz, poxa, estou com o corpo glorificado. Ele vai cantar de alegria, felicidade, estar na presença de Deus. Como o orvalho que tu envias da vida à terra, assim, de dentro da terra, os mortos sairão vivos. Que promessa, que visão que o profeta Isaías teve, hein? Olha, como o orvalho que tu envias da vida à terra, o orvalho à noite, aquele orvalho não acaba molhando e dando vida à grama, às flores, às plantas, não é uma coisa assim que deixa a terra viçosa? Então, como o orvalho que tu envias da vida à terra, assim, de dentro da terra, os mortos sairão vivos. Que coisa maravilhosa, que promessa. Versículo 20. Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Uma linguagem figurada também.
Isaías fala para o povo de Deus entrar nas suas casas, fechar as portas, por quê? Porque a ira de Deus cai sobre a terra, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa do desrespeito de toda a terra para com Deus. Então ele diz, entrem em suas casas, também por causa da perseguição, entrem em suas casas, porque agora Deus, isso vai acontecer no capítulo 27, agora Deus vai se irar e vai castigar a terra, e vai haver um tempo de grandes pragas contra a terra por causa da ira de Deus, não é? Escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Está falando de tempos bem distantes de Isaías, está falando de tempos que virão lá na frente, está falando de tempos em que o povo de Deus, ele se esconde dentro das suas casas até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra, por causa dos seus pecados, acabei de falar, né? Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Ou seja, é aquilo que a Bíblia declara de maneira muito verdadeira, muito plena, muito transparente. Não há nada que está escondido que não seja revelado. Então, tudo aquilo que não presta, não vai adiantar a pessoa falar, eu não fiz, olha, eu não sabia. Não. Quando vir a ira do Senhor, não tem como escapar. Quando vir a ira do Senhor, não tem como pedir clemência. Apesar de que esse jugo, essa justiça, esse juízo, não vale para Israel. Porque Israel, apesar de ter pecados, ele é o povo escolhido de Deus, ele é o povo perseguido, ele é o povo odiado na terra, porque serve a esse Deus, com falhas, com dificuldades, com problemas, com limitações, mas serve a esse Deus. E quando é que ele foi escolhido? Lá em Gênesis, no capítulo 12, que são a descendência de Abraão. Mas eu não sou descendente de Abraão, pastor Reginaldo, como está registrado lá em Gálatas, que aqueles que estão em Cristo são descendência, são herança de Abraão. Podem ser chamados de filhos de Abraão. Vamos então meditar, agora sim, depois desse gancho, no capítulo de número 27. Versículo de número 1 e diante. Vamos lá. Naquele dia, agora entramos no 27, hein? Você que estava querendo saber, você que perguntou, você que deseja, vamos meditar de leve, suave, para a gente entender para o nosso coração. Naquele dia, ou seja, tem data marcada, estipulada, não está revelada, mas existe um dia exato para isso acontecer. Pegará o Senhor pegará a espada, sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que torce e se enrola. O Senhor matará o monstro, em algumas Bíblias, o dragão, né, que vive no mar. Quando se fala de dragão, quando se fala de serpente, quando se fala de monstro, quando se fala de Leviatã, a palavra de Deus, ela está falando de quem? De quem a palavra de Deus está falando quando fala de Leviatã, quando fala de monstro, quando fala de serpente, quando fala de dragão? Você se lembra? Do próprio diabo e do reino do mal. Isso mesmo. Se você for lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo de número 12, você vai ver no versículo de número 9. Atenção, hein? Atenção. Capítulo de número 12, versículo de número 9, você vai ver em Apocalipse, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então, quem é essa serpente? Quem é esse Leviatã? Quem é esse dragão? É justamente o reino do mal, os demônios, os que servem os demônios, seres humanos que servem os demônios, aqueles que estão ligados a esse mundo que jaz no maligno, o próprio diabo, o próprio Satanás. E o Senhor matará esse monstro. Quando a palavra de Deus cita monstro que vive no mar,
naquela época, os barcos, os pequenos navios, não é? As embarcações, elas eram bem mais simples do que hoje. E quando havia tempestades no mar, ventos fortes no mar, os marinheiros ficavam muito amedrontados, mas muito amedrontados mesmo, porque a possibilidade de naufrágio era enorme, era enorme. E existia inclusive uma cultura de que o mar tinha grandes monstros dentro dele, e quando os navios, quando as embarcações, aqueles barcos mais simples, eles passavam-lhe pelo mar, esses monstros, eles saíam de dentro da água, eles moviam as águas, e eles atacavam, tombavam e consumiam com os homens que estavam nas embarcações. Então havia um grande medo, e Deus diz assim: não se preocupe com isso, porque o monstro que vive no mar, o dragão, o leviatã, a serpente que torce, que se enrola, eu vou matar com a minha espada enorme, forte e pesada. Que promessa, hein? Que promessa! Naquele dia, versículo de número 2, naquele dia o Senhor, você percebeu que o versículo de número 1 começa com a palavra naquele dia, e o versículo de número 2 também começa com as palavras daquele dia? Isso, e até o versículo 3 teremos mais 2 vezes isso. Naquele dia, não está dito qual dia que é, mas virá, o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Em algumas Bíblias está escrito a vinha, mas perceba que o ar é craseado. Percebeu que o ar é craseado lá em cima? Naquele dia, cantem louvores, diz o Senhor, para a minha bela plantação de uvas. E que plantação de uvas é essa? A própria igreja de Deus, os escolhidos do Senhor. Eu cuido dela, olha o versículo 3, eu cuido dela e sempre a rego. Quem rega, quem cuida da sua vinha, da sua plantação de uvas. Eu a vigio de dia e de noite para que ninguém a estrague. Se você for lá no livro de João, no capítulo de número 15, sabe o que está escrito? Jesus declara: eu sou a videira, plantação de uvas, verdadeira, e meu pai é o agricultor. Isso está no versículo 1 do capítulo 15, lá do livro de João. Ou seja, está falando dele próprio. E, pastor, mas onde é que eu entro nisso? Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Então Jesus está dizendo que os ramos, que somos nós, a igreja de Cristo, e ele, o próprio Cristo, somos a vinha do Senhor. E ele cuida da igreja, ele cuida de nós, para que ninguém a estrague. Aleluia! Então, embora o povo, de uma maneira geral, no mundo inteiro, esteja praticando o mal, esteja praticando o que Deus não gosta, esteja perseguindo a igreja, esteja querendo acabar com a igreja, criticar a igreja, perseguir aqueles que servem ao Senhor com interesse de coração, Deus os protege, Deus cuida. E naquele dia, por mais perseguição, por mais sufoco, por mais luta, por mais ira, Deus vai proteger a sua igreja. Deus está protegendo hoje a sua igreja. Mas, pastor Reginaldo Nunes, a igreja de Deus, ela também não erra às vezes, ela também não se desvia. Eu vejo tanta gente desviada, eu vejo tanta gente rebelde, eu sei disso, mas Deus vai buscar. Olha aqui, versículo de número 4, não estou mais irado com ela. Você já percebeu, minha amiga, meu amigo, que às vezes uma pessoa, ela vem até Jesus, ela muda de vida, ela se alegra em Cristo, depois ela esquece o primeiro amor, e às vezes ela se desvia, se distancia, até critica a própria igreja, e alguns até caem de novo em pecados horríveis. Mas você já percebeu que essa pessoa, por mais que ela se desvie, ela não deixou de ter uma essência cristã? Outro dia eu encontrei uma pessoa, um jovem de uns 30, 35 anos, que ele está nas drogas há pelo menos uns 15 anos, ele me disse.
E eu comecei a conversar com ele, e eu percebi que ele conhecia plenamente a Bíblia. Eu percebi, tinha um violão, ele começou a cantar louvores lindos, e toca um violão que é uma beleza, e canta, tem uma voz linda. E aí ele começou a chorar, chorar. E ele olhou para mim e falou, a coisa que eu mais gostaria era sair de onde eu estou, porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Entendeu? Então, existe o mal que quando a pessoa cai, tenta se apossar, castigá-lo, mas o mal jamais vai tomar a alma daquela pessoa, vai tomar a salvação daquela pessoa, porque aquela pessoa ela tem a marca da promessa. Aquele rapaz, aquela moça que às vezes está perdida, ele tem a marca da promessa. E Deus não está mais irado com a sua vinha, com a sua igreja. Então essa promessa é de buscar o perdido. Você já leu o livro de Lucas, no capítulo 15, em que o filho perdido, ele deixa o pai, ele gasta toda a sua herança à toa, ele fica lá no meio dos porcos, e depois ele se arrepende, lá quando ele está na pior, ele se arrepende, e ele volta, e o pai o abraça, o pai não o julga, o pai o abraça, o pai o beija, o pai o acaricia, o pai o consola, o pai manda matar o novilho cevado, manda colocar um anel no dedo, já percebeu isso? Mandou buscar uma túnica bonita para ele e falou, vamos fazer uma festa, sandálias nesses pés, menino. Por quê? Porque o meu filho que estava morto reviveu, ele estava perdido e foi achado. A dracma perdida também, que a mulher fica procurando dentro de casa, tem 10 moedas valiosíssimas, uma se perde, mas continua com as 9, mas enquanto não acha, não desiste, quando acha tem festa. E a ovelha, tem 100 ovelhas, uma fugiu, ele vai buscar, ou seja, ovelha sempre será ovelha, mesmo que seja desviada, o seu pastor, o bom pastor vai buscar. E Deus está dizendo aqui, eu cuido dela sempre, eu rego, no versículo 3, eu a vigio de dia e de noite, para que ninguém a estrague, não estou mais irado com ela. Deus não está irado com a sua igreja. No momento da volta de Jesus, no momento da salvação, no momento em que a igreja se volta para Ele, no momento em que eu e você nos voltamos para Ele, ele deixa a ira, Ele perdoa. Se os espinheiros e o mato a ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Olha que coisa interessante. Deus diz que não está mais irado com a igreja. Olha que visão que Isaías tem. E se os espinheiros e o mato, espinheiros e mato é por quê? Espinho faz algum bem para alguém? Não, só faz mal. Mato produz alguma coisa? Não, só estraga a produção. Ameaçar a videira, porque se tiver muito espinho e muito mato perto da videira, perto da parreira de uvas, pode prejudicar a produção de uvas. Então Deus fala, eu atacarei e destruirei com fogo. Ou seja, quem mexe com a igreja de Deus acaba se prejudicando, porque mesmo que a igreja de Deus não reaja com violência, Deus é o nosso vingador. Versículo de número 5, está gostando? Estamos meditando, com suavidade, com simplicidade na palavra de Deus no livro de Isaías. 5, versículo 5, se os inimigos do meu povo, se os inimigos da videira querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Olha o Deus que nós servimos. Olha que Deus maravilhoso. Ele diz, olha, se aquelas pessoas que são inimigos do meu povo, eles querem que eu os proteja, se fizer as pazes comigo, eu os protegerei. Que Deus maravilhoso, que Deus perdoador, que Deus que tem aquela paciência, aquela calma, aquele controle, que ao invés de odiar, quando o pecador se arrepende e vem, ele fala, pode vir que eu perdoo você. É por isso que eu digo para você, minha amiga, meu amigo, que nós teremos 3 grandes surpresas quando chegarmos na eternidade. A primeira grande surpresa, a primeira grande novidade é que quando a gente estiver partido dessa para a vida eterna, a gente acorda e fala, puxa vida, eu estou na glória.
A glória existe, é verdade, eu estou na glória, eu sabia. Segunda grande surpresa, você de repente vai encontrar alguém que você olha e fala assim, não é possível que essa pessoa está aqui. Essa pessoa não pode estar aqui não. Porque, vamos falar a verdade, essa pessoa lá na terra não valia nada. Essa pessoa lá na terra não valia nada. Que essa pessoa... Será que o Senhor se enganou e pegou alguém errado lá na hora? Não. É que Deus, em algum momento, olhou para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher, para aquele jovem, para aquela moça, e mesmo depois dessa pessoa ter feito tantas coisas erradas, até inimigo do povo de Deus... ela se arrependeu e ela se voltou e Deus, com a sua misericórdia, acolheu. Deixa eu te falar, é muito importante isso. O apóstolo Paulo e Silas estavam presos, tinham apanhado, foram humilhados, estavam machucados, estavam dentro de uma cela. E o carcereiro, que com certeza, quando foi prender Paulo, imagina como foi a atitude daquele carcereiro. Só que à meia-noite eles cantaram, eles louvaram, e a glória de Deus desceu, houve o terremoto, como você já leu lá no livro de Atos, e o carcereiro pensou que os presos tinham fugido, e ele ia se suicidar, porque a pena para o carcereiro que deixava fugir os presos era a morte, mas antes da morte vinham muitos castigos. Ele falou, é melhor morrer. Paulo falou, não, ninguém fugiu, fica tranquilo. Ele ficou impressionado, e o mesmo carcereiro tinha prendido Paulo, que com certeza tinha colocado Paulo lá nos cadeados, nas correntes, talvez até o agredido. Aquele carcereiro, ele se prostra e diz assim, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E toda a família daquele carcereiro foi salva naquele momento, naquela madrugada tão linda, uma madrugada sublime para aquela família. E o mesmo carcereiro que talvez o tenha agredido, tratado mal, e leva Paulo para sua casa, Silas, e cuida ali das feridas que eles tinham no seu corpo por causa do castigo indevido, injusto que eles tinham recebido no dia anterior. Ou seja, quando alguém que é inimigo do povo de Deus quer a proteção de Deus, busca a proteção de Deus, faz as pazes comigo que eu os perdoo. Que coisa linda, hein? Versículo de número 6, que Deus que nós servimos, gente, que Deus que nós servimos. Chegará o dia em que o povo de Israel, é claro que quando o livro de Isaías foi escrito, estamos pensando aqui no povo judeu, né? Mas hoje nós pensamos no Israel de Deus, que é toda a igreja. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, porque não estava tão viçosa naquele momento em que o profeta fala, né? Chegará o dia em que Israel, o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá e dará frutas que encherão o mundo inteiro. De certa forma, essa palavra hoje ela já está acontecendo, se não plenamente, mas muito. Você percebe que Jesus, ele viveu ali há 2000 anos atrás, com 12 apóstolos, um ainda o traiu, aí tinha lá um grupo de 70, e Jesus morre na cruz, ele paga pelos meus e pelos seus pecados, vive 40 dias, depois sobe aos céus, está à direita do Pai, nos enche com o seu Santo Espírito, envia o Santo Espírito sobre nós, e a igreja ali começa. Aí há o Pentecoste com 120 pessoas, e aí começa a pregação, e aí o evangelho começa a ser espalhado, e sai de Jerusalém, e Judeia, e Galiléia, e Samaria, e aí o apóstolo Paulo começa a sair para a Ásia Menor, e vai até daqui a pouco chegar a Roma, e hoje espalhou pelo mundo inteiro. Pois é, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo crente, o povo cristão, como uma árvore viçosa, cria raízes, brota e floresce, dá frutos, isso, que encherão o mundo inteiro. Onde você vai hoje,
tem uma igreja. Onde você vai hoje, se há perseguição e a proibição das igrejas, tem lá missionários corajosos que dão a sua vida, arriscam as suas vidas para poder pregar o evangelho. Tem a internet em que a palavra de Deus todos os dias é pregada por tanta gente interessada em contribuir para o evangelho, e assim a igreja ela não para de crescer. Mas chegará o dia em que todo ser humano na terra terá ouvido a respeito de Jesus. Então, ele vai voltar. Aleluia. Versículo 7. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles que ele matou foram muitos. O que a palavra quer dizer aí nesse momento exato? É que Deus ele tem digamos assim, na linguagem de hoje, um xodó com o seu povo, um xodó com a sua igreja, um cuidado especial. Estamos vivendo dias difíceis, mas se você olhar, até humanamente aqui, tá? Vamos falar aqui em cima da sociedade que nós vivemos, dos tempos que nós vivemos. O povo de Deus é um povo protegido. Eu vou dar um exemplo para você aqui que me vem à mente nesse momento. Quando veio a AIDS, você lembra quando veio a AIDS? Você está lembrado quando começou a chegar nos anos 80, as primeiras notícias sobre a AIDS, o pessoal ficou admirado, o pessoal ficou preocupado, as pessoas tinham medo umas das outras, e lembra disso? Pois é, veja bem, quem é que morreu mais de AIDS durante a existência dessa enfermidade desde o início até agora? Os crentes ou os ímpios? Os ímpios. Por quê? Porque o cristão, ele namora, o cristão sincero, verdadeiro, o nosso povo, ele namora, ele fica noivo e ele casa. Não é assim que acontece? Às vezes a pessoa fica viúva e se casa, né? Tem novas núpcias. Então, em alguns casos, o divórcio, mas a pessoa se casa com outra pessoa, acontecem novas núpcias em algumas situações, mas ela é fiel ao seu marido, ele é fiel à sua esposa, criam os filhos ali. Então a probabilidade de a AIDS chegar ao povo de Deus é muito pequena. E por que é muito pequena? Pode acontecer? Pode. Naquela época, né, transfusão de sangue, existiam algumas situações. Mas o povo de Deus bem mais protegido. O povo de Deus, ele obedece muito à palavra do Senhor e ele é muito sincero. Então ele evita, por exemplo, o cigarro, ele evita o narguile, ele evita as drogas, ele evita a bebida. E com isso, o povo de Deus é mais longevo, ele tem mais saúde. Você pode perceber que o Senhor é óbvio que o Senhor castiga o seu povo, porque ele é um pai cuidadoso, ele é um pai zeloso. Porém, o povo de Deus é um povo muito privilegiado pelo Pai. Amém? Isso é muito importante. Eu vejo nesses tempos de pandemia, que a gente está fazendo essa mensagem, a meditação dessa palavra, justamente no tempo em que está acontecendo aí o coronavírus. Eu sei que tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que a gente chorou, que a gente pediu, que a gente clamou e que foram para a glória e estão bem, estão com o Senhor Jesus, estão com o nosso Deus, estão lá na glória do Senhor com o Espírito Santo e estão no gozo celestial. Mas nós choramos, eles morreram por causa do coronavírus. Mas se você for checar, é um número menor do que o número normal das pessoas do mundo que morreram do coronavírus e que contraíram o coronavírus. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo ordeiro. Então o povo de Deus usa álcool gel, o povo de Deus, ele usa a máscara, ele procura respeitar o próximo tendo distanciamento, ele cuida da higiene dos seus filhos, dos seus pais. Então, a probabilidade, existe, esse vírus é muito terrível, porém, o povo de Deus é mais protegido, E o povo que não é de Deus, o povo do mundo, ele corre muito mais riscos, não tenha dúvida alguma. Versículo de número 8. Ele castigou o seu povo. Ele castigou o seu povo. Deus castigou o seu próprio povo, enviando-os como prisioneiros para outro país.
Você já parou para pensar que Deus, porque o povo dele, o povo de Israel, né, naquele momento, partiu para a idolatria, quis imitar os costumes dos povos pagãos. Nós não podemos fazer isso. Nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Eu costumo dizer, minha amiga, meu amigo, que o cristão, ele está dentro de um navio e o mundo é o mar. Então você olha no mar, tem todo tipo de coisa ali no mar do mundo que não te pertence. Então você atravessa o mar. Você entra no mar, você singra os mares, você atravessa o mar para chegar no seu objetivo, que é no porto de Deus, na salvação do Senhor. Porém, se o navio começar a fazer furo no navio, no seu casco, e a água do mar entrar no navio, o que vai acontecer com o navio se a água do mar entrar nele? Vai afundar, vai afundar. Então, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Quando o povo de Deus começou a olhar para o mundo, lá no tempo de Isaías, em outros tempos, em outros momentos da história do povo de Deus, do povo escolhido, o que aconteceu? Deus permite o castigo. Foi quando Nabucodonosor, por exemplo, vai lá, invade Israel, destrói o templo, acaba com Jerusalém, leva cativo o povo. Leia lá o livro de Jeremias também, leia lá o livro de Lamentações de Jeremias, que fala dessa tristeza de ter o povo sendo levado cativo para Jerusalém, para a Babilônia, muito triste, né? Então, Deus castiga o seu povo. Quando? Quando o povo começa a se apaixonar pelas coisas que a serpente oferece. Toda vez que o povo de Deus começa a olhar e ouvir a conversa da serpente, dar ouvidos ao diabo ou os enviados do diabo, o que acontece com o povo de Deus paga caro. Desde Eva, né? Eva foi dar ouvidos à serpente, comeu do fruto, achou que o fruto era interessante, achou que Deus estava com conversa e que a serpente é que falava a verdade, e aí ela se arrebentou nisso, né? Ela se enganou terrivelmente, porque era uma armadilha, e ela deu fruto ao seu marido, e houve o castigo? Houve. Que castigo que foi? Sair, ser afastado da presença de Deus ali no Éden, ser expulso do Éden, e nós um dia voltaremos a ter os mesmos prazeres, a mesma alegria de ter um contato pleno com o Senhor, porque apesar do Senhor castigar, Ele castiga como Pai zeloso, né? Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Ou seja, o nosso Deus, Ele não cria os seus filhos, Ele não trata os seus filhos, os cristãos, como às vezes os pais de hoje em dia. Os pais de hoje em dia, eles não são apenas longânimos, eles são homens e mulheres que às vezes compram lá um aparelho de jogos para o filho, coloca o filho em frente a uma televisão, um televisor, e o filho fica ali 12 horas por dia jogando aquela bobagem. Ele não está incomodando, ele está com aquele fone de ouvido lá gritando com não sei quem no mundo inteiro, está tudo bem. Quando vê o menino não estudou, quando vê o menino tem contato com pessoas de longínquas que você nem sabe quem é, por quê? Porque faltou atenção, às vezes faltou até uma correção, às vezes faltou até, entre aspas, um castigo, não é? Não estou falando no sentido da violência física, não, e nem na humilhação, mas de uma correção. Quando o nosso Deus diz que castiga, significa o seguinte: quando nós somos desobedientes, olha aqui, Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. O vento leste, quando passava, é um exemplo, tá? É uma linguagem figurada. Lá na região de Jerusalém, lá no Oriente Médio, ali, quando o vento leste vem, é um vento muito forte que leva tudo. Então ele diz que Deus, ele castiga os seus filhos, o seu povo, quando o povo de Deus está se apaixonando, está com a asinha caída, olhando para o pecado, com muita vontade de pecar, ele castiga, ele os expulsa. Porém, olha o versículo 9: mas os pecados do povo serão perdoados. Deus castiga, mas o crente castigado, o cristão castigado, não deixa de ser filho.
é um castigo como correção e não como negação. Deus não diz para um filho: você não é mais meu filho. Então, mas os pecados do povo, olha que promessa, serão perdoados e a sua culpa será tirada. Que lindo! A sua culpa será tirada. Você sabe que nós somos salvos não pelo nosso mérito, mas sim pelo mérito de Cristo. Houve um preço que foi pago para que eu fosse salvo, para que você recebesse a salvação. Foi pago, só que não fui eu quem paguei, nem foi você. Cristo pagou na cruz do Calvário. E a condição para que eu receba essa salvação, para que você receba essa salvação, é crer nele. É passar a acreditar nele a tal ponto que você tem certeza, convicção de que seus pecados foram perdoados e que você, na volta de Jesus, será salvo. Não haverá nenhuma dificuldade na sua salvação, porque Deus já te escolheu. Você já é filho a partir do momento em que você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e Deus já sabia disso desde a eternidade da eternidade. Então os pecados do povo serão perdoados. Mesmo depois que você virou crente, como a gente diz no popular, você ainda pecou. Você já pecou várias vezes. Todos nós já pecamos. Paulo diz assim, que todos pecaram e todos precisam da misericórdia de Deus. Os apóstolos do Senhor Jesus, mesmo depois de ter convivido com ele pessoalmente ali no ministério de Cristo 3 anos e pouco, mesmo assim eles pecaram durante esses 3 anos e pouco e depois dos 3 anos e pouco. Tinham uma vida santa, buscavam a santidade, buscavam a perfeição, buscavam a fidelidade, mas erravam, porque nós vivemos no mundo caído. E os nossos pecados serão perdoados e a culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir, olha aí, os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal. E quando destruir todos os postes ídolos e os altares de incenso. Aleluia! Nessa época de Isaías, deixa eu explicar isso para você entender. O povo de Deus, ele, quando vai exilado para esses lugares onde a idolatria era a regra, então tinha Deus para tudo. Tinha Baal, e tinha postes ídolos, e tinha Deus da chuva, e Deus da guerra, e Deus do trovão, e tudo quanto é lugar haviam estátuas, e todas elas eram consideradas deuses. E Deus não se agradava com aquilo, Deus não suportava aquilo. E quando eles voltam para Israel, muitas vezes, quando o povo se desviava, lá em Israel tem muita pedra. Então, eles faziam altares de idolatria para esses deuses, como no tempo, por exemplo, de Jezabel, aconteceu muito isso, né, do rei Acabe, em várias outras passagens, e Deus nunca se agrada daquilo. Então, a palavra de Deus diz aí, no versículo 9, é o 9 que nós estamos meditando agora, isso mesmo, os pecados do povo serão perdoados, a sua culpa será tirada quando o povo destruir os altares pagãos. Então, Deus diz assim, olha, na sua terra não deve haver idolatria. Você vai pegar esses altares pagãos, que eram feitos de pedras, nós estamos falando aqui de pedras fortes, de pedra verdadeira, e fala assim, você vai quebrar essas pedras, virar em pó como pedras de cal, quando destruir todos os postes ídolos e os altares de incenso. Aqui tem uma lição para mim e para você. Qual é a lição que tem para mim e para você? O que é que está faltando para você, para mim, para todos nós que servimos a Deus, estarmos plenamente voltados para Ele? Será que a gente não está idolatrando algo, mesmo entre nós crentes? Uma vez eu vi um cantor gospel desses famosos de agora, que ele ia cantar num evento, né? Num show, e os crentes foram todos nesse show. E quando ele chega, eu me lembro que uma moça se lançou sobre ele, e um homem também se lançou sobre ele, como uma pessoa aí do mundo
pula, tenta tirar um pedaço da roupa, rasgar a roupa daqueles cantores famosos, sabe? Não tem esses cantores famosos aí do mundo, duplas sertanejas, bandas de rock and roll, bandas famosas, enfim. E era uma idolatria com aquela pessoa. Então, existe, claro, a idolatria, a questão das imagens, que o Senhor abomina, diz aqui na Bíblia Sagrada, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, mas nós também temos que tomar cuidado. Às vezes, o homem, principalmente o homem brasileiro, ele costuma, às vezes, adorar carro. Ele compra um carro, ele cuida melhor do carro do que do filho. Ele fica o dia inteiro arrumando o carro, investindo no carro, ajeitando o carro, esquece do filho, esquece da mulher. Há pessoas que adoram, idolatram. Não estou apontando o dedo para ninguém, por favor. Eu estou querendo meditar na palavra de Deus e trazer a palavra de Deus para nós, né? Porque Jesus vai voltar, como nós estamos vendo aqui. Isaías já vislumbrava isso lá atrás. Às vezes a pessoa torce para um time de futebol. Já percebeu isso aí? Nossa, ela não tem medo de pagar R$300 na camisa do seu time. Não estou dizendo para você não fazer isso, mas para tirar R$300 para investir na obra de Deus, pensa 152 vezes. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É decisão, o seu time vai jogar? Ó, pastor, tem paciência aí que hoje eu não vou na igreja não, porque eu não vou perder o jogo, não é? Eu vou perder o culto, mas perder o jogo eu não perco. Então a gente começa a idolatrar os jogadores, idolatrar cantores, idolatrar apresentadores, idolatrar pastores. Não, Deus não se agrada dessas coisas. A gente não deve idolatrar as imagens, a gente não deve idolatrar pessoas. Toda a honra e a glória pertence a quem? Ao Senhor. Versículo 10. Estamos meditando aqui na palavra, hein? Palavra boa. Mas os pecados do povo serão perdoados. 9 já foi, né? Agora vamos ao 10. A cidade protegida por muralhas está vazia. A cidade protegida por muralhas está vazia. Ninguém mais mora ali. E ela parece um deserto. Virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Versículo 11. Os galhos das árvores estão secos e quebrados. As mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada. E por nosso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. E por isso, Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Aqui nós vemos uma figura, sabe de quem? Da Babilônia. Aqui nós vemos uma figura da Babilônia. O povo de Deus foi para a Babilônia, foi exilado. A Babilônia era o quê? Os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, as riquezas. Sim ou não? As riquezas, a opulência, o dinheiro, a idolatria, os reis que queriam ser deuses. Volta agora no versículo de número 10. O que aconteceu com a Babilônia? Se você for hoje lá no atual Iraque, lá estão os restos mesmo, né? As ruínas da Babilônia. A cidade protegida por muralhas, vazia. Ninguém mais mora lá. E ela parece um deserto. Na verdade, é um deserto lá mesmo. Virou pasto para o gado, os animais pastam em descanso, ou seja, acabou a opulência. O que Deus está querendo falar para você e para mim? As grandes cidades que nós vemos, né? Cada cidade linda, cada cidade onde as pessoas jogam, bebem, têm vidas devassas, né? Vamos lá? Hoje eu estava conversando com um jovem e a gente estava batendo um papo até na igreja e a gente comentava, né, entre os jovens, o ditado que tem lá nos Estados Unidos: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Né? A gente estava falando, na verdade, sobre um programa de computador que edita vídeos, mas fizemos uma linguagem figurada e o jovem falou: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então você vê as cidades como Las Vegas, aqueles cassinos, não tem aquilo? Aqueles cassinos, aqueles shows opulentos, shows de mágica, e drogas, e gastos, e bebida, e grandes cidades, e grandes luxos, e grandes festas, e grandes bacanais, e os prazeres do mundo.
Isso um dia vai acabar completamente. Olha só, os galhos das árvores estão secos e quebrados, não vai sobrar, como diz a palavra, pedra sobre pedra, viu? As mulheres apanham os galhos para fazer fogo. Esse povo não entende nada. Você já percebeu que às vezes você fala com pessoas a respeito da importância de servir a Jesus Cristo, da alegria de servir a Jesus Cristo, da alegria que você sente, mesmo nos momentos de maior dificuldade, você nunca deixou de cantar um louvor todos os dias, fazer uma oração, de agradecer a Deus pela força que Ele te dá no momento de luta. E as pessoas não dão nenhum valor, não são os escolhidos de Deus. Procuraram entrar pela porta larga e não pela porta estreita. Então aqui diz, as mulheres pegam os galhos daquelas árvores, daquela cidade para fazer fogo. No tempo lá de Isaías, e até há pouco tempo atrás no Brasil, nos momentos em que a gente morava no sítio, as crianças ouviam da mamãe, do papai, olha, pega uns gravetos aí, porque tinha fogão a lenha, não tinha fogão a lenha naquela época, né? Pega uns gravetos aí, uns gravetos, e traz para a gente acender o fogo. Aí mantinha o fogo aceso ali no fogão de lenha. E que graveto você pegava? Graveto seco ou você ia lá e cortava da árvore? Claro que era o seco, aquele que está no chão, aquele que já não serve para nada, a não ser para servir de combustível para a gente se aquecer, ou para a gente fazer uma fogueira, para se aquecer, ou para colocar no fogão lá para poder fazer o alimento. Então é isso que está dizendo. E depois vira o que esse graveto? Vira cinza. E a vinha do Senhor não, né? Aquele que está comigo, aquele que está ligado a mim, ele vai dar fruto, e muito fruto, diz lá João capítulo 15. Lembrou? As mulheres apanham os gravetos dessas cidades onde há essa opulência, essa coisa toda do pecado. Esse povo não entende nada e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade dele. O dia do juízo. No dia do juízo, não vai adiantar a pessoa falar, mas eu não sabia, mas agora eu estou arrependido, agora eu topo. Não vai ter mais jeito, não haverá dó nem piedade, porque é dia do juízo, é a justiça. E quem for enfrentar a justiça de Deus está devidamente condenado, porque ninguém é inocente diante do Senhor, a não ser aqueles a quem o Senhor escolheu e que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, o sangue de Jesus é que pagou aqueles pecados. Versículo 12, estamos chegando quase ao final. Naquele dia, de novo, está vendo? Naquele dia, o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos. Aleluia! Desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Linguagem aqui figurada, no caso da nossa meditação aqui, uma meditação apocalíptica, né? Lembrando, focando na volta do Senhor Jesus, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito, ou seja, todo o seu povo, a igreja do Senhor, como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados um por um. Em algumas Bíblias está um pouquinho diferente, que eu peguei a nova tradução, na linguagem de hoje, mas quando você lê Jacó lá, Israel é o povo de Deus, quando você vê lá sementes, semente é exatamente o trigo bom, né? E a palha é aquilo que é restolho, serão separados um por um. Versículo 13 e último, já estamos chegando no final. Naquele dia, uma grande trombeta será tocada, lembrou? Trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Assíria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para a sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. No caso da nossa meditação, no caso dessa meditação apocalíptica, a gente vislumbra o quê? A salvação. Jesus voltando, o dia do juízo, aqueles que vão enfrentar a segunda morte, indo para o lago de fogo, e nós, os salvos, o que Jesus fala para o seu povo? Vinde benditos do meu Pai, fiquem à minha direita, não é?
vocês já estão salvos, vocês são cordeiros, vocês são minhas ovelhas. Ovelhas, isso. Vocês são minhas ovelhas. Chamou as ovelhas de um lado, lembra disso? E os bodes do outro. Então não tem como, ovelha já é ovelha, e ovelha já está separada, e mesmo que a ovelha tiver, você viu aqui, ó, estão perdidos na Síria. Às vezes a pessoa é ovelha, mas se perdeu. Vai pagar um preço aqui na terra? Vai. Às vezes está lá na Cracolândia, mas tem ovelha lá? Tem ovelha. Perdida. Tem ovelha em casas de prostituição? Pode ter uma ovelha perdida lá, uma moça que é salva, que já foi crente, mas está pagando um preço horrível pelas suas escolhas erradas. E um dia Jesus, através do Espírito Santo, vai até lá e vai buscar, às vezes coloca num leito de hospital, às vezes coloca numa situação difícil, a pessoa é até presa, sentenciada, vai para um presídio, chega lá, acha uma Bíblia, abre, chora, lê, se arrepende e volta. Eu quero dizer para você que não há nenhuma ovelha que o Senhor não vá buscar. Ele vai buscar. Talvez você esteja me vendo agora e, além dessa meditação, você tem alguém perdido aí na sua família, perdida. Você fala, pastor, eu acho que não vai ter jeito não, porque já entrou na criminalidade, já está preso, já está sentenciado, já dei 1.500 conselhos. Não precisa mais dar conselho, ora por ele, ora para Deus buscar rápido, ora para o Senhor Jesus buscar rápido, trazer de volta ao aprisco, porque uma vez ovelha do Senhor não dá para virar bode de novo, pode até ser desviado, pode até ser ovelha perdida, mas o bom pastor busca a ovelha perdida. Volta um pouquinho do 13, só para eu terminar aqui, né? Olha aí, ó. Mesmo que esteja na Síria, prisioneiros do Egito, prisioneiro das drogas, da bebida, do que for, Deus vai buscar, viu? E adorarão a Deus, o Senhor, no Monte Sagrado de Jerusalém, no nosso caso, na Nova Jerusalém. Amém? Eu espero que a gente tenha meditado com suavidade, de maneira fácil, simples, para você, nesses 13 versículos do capítulo 27, mais 3 do capítulo 26, então foram 16 versículos, e se esse estudo, se essa meditação, né, se essa explanação, se esse bate-papo serviu para você, e você quiser curtir, compartilhar, nós ficamos muito felizes e agradecidos, porque a palavra de Deus está sendo espalhada, e que o nome de Jesus seja glorificado, exaltado em toda a terra. Eu creio que pode ajudar alguma pessoa que está, às vezes, com o coração apertado, querendo saber das promessas de Deus para o futuro e para a vida eterna, em nome de Jesus. E se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, você pode colocar também nos comentários, eu leio os comentários depois e fico muito agradecido. Um abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Deus abençoe.